bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando nesse vídeo, como tradicionalmente a gente faz, né? Passando os jogos dessa quarta-feira, os resultados dessa terça. Vamos lá? Passar tudo? Começando a passar os jogos da quarta, 9h15 da manhã, Gambosaka e Bangkok United. Nessa quarta-feira, 9h15 da manhã, Liga dos Campeões da Ásia. 3 horas da tarde, Al Nassr e Al Ettifaq. 3 horas da tarde, nessa quarta-feira, Campeonato Saudita. Mais 3 jogos dessa quarta-feira, gente. 4 horas da tarde, Bayern de Munique e Real Madrid. Arsenal e Sporting. Quartas de final, Liga dos Campeões da Europa, jogos da volta, 4 horas da tarde. Repetindo, beleza? 4 horas da tarde. Liga dos Campeões. 7 horas da noite, vamos ter Fluminense do Piauí e CRB, Copa do Nordeste. 7 horas da noite nessa quarta-feira. Vamos lá, gente. Racing e Botafogo. Independente Petroleiro contra o Caracas, Copa Sul-Americana, 7 horas da noite, nessa quarta-feira também. Independência do Acre e Paysandu, Copa Verde, 7 horas da noite, nessa quarta-feira. Libertad e Rosário Central, Cruzeiro e Universidade Católica, 7 horas da noite, nessa quarta-feira, Copa Libertadores. Souza de Sergipe, Souza da Paraíba e Juazeirense da Bahia. Confiança de Sergipe e Asa de Arapiraca, 7h30 da noite, nesta quarta-feira, Copa do Nordeste. Porto Vitória e Cuiabá, 8 horas da noite, nesta quarta-feira, Copa Verde. Porto Velho de Rondônia, né? Contra o Amazonas, 8h30 da noite, nesta quarta-feira, Copa Verde. 8h30 da noite, nesta quarta-feira, Remo e Águia de Marabá, Copa Verde, 8h30 da noite. 9 horas da noite, o Olímpia vai encarar aqui, vou dar uma checada, gente. Barraca Central e Olímpia, 9 horas da noite, Copa Sul-Americana nessa quarta-feira. 9h30 da noite, galera, Corinthians e Independente Santa Fé. Fluminense e Independente Rivadavia. Aqui, gente, Copa Libertadores, 9h30 da noite. Fluminense, ou melhor, River Plate e Carabobo. River Plate e Carabobo, Copa Sul-Americana, 9h30 da noite, nessa quarta-feira também. Vitória da Bahia e Piauí. Sport e Maranhão, Copa do Nordeste, 9h30 da noite, nessa quarta-feira. Vila Nova e Capital, Copa Verde, 9h30 da noite, nessa quarta-feira. Milionários e Boston River, Alianza Atlético contra... Eu vou dar uma checada, gente, certo? Mas Milionários e Boston River, Copa Sul-Americana, 11 horas da noite, nessa quarta-feira. América de Cali e Alianza Sulana, né? Alianza Atlético de Sulana e América de Cali, 11 horas da noite, nessa quarta-feira, Copa Sul-Americana. O Independente Del Valle vai encarar a Universidade Central da Venezuela, 11 horas da noite, nessa quarta-feira, Copa Libertadores da América. Vamos lá, gente. O Al-Shabaab Al-Ali venceu por 3-0 o Sabris. Aqui, Liga dos Campeões da Ásia. O Al-Wada perdeu para o Al-Ittihad por 1-0. Aqui, Liga dos Campeões da Ásia também, tá? Tanto o Al-Shabaab Al-Ali quanto o Al-Ittihad classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia. Vamos lá, gente. Campeonato Brasileiro Sub-20. São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. Cuiabá 3, Botafogo 1. Campeonato Brasileiro Sub-20. Liga dos Campeões. Já temos os primeiros semifinalistas, tá? Da Liga dos Campeões da Europa. PSG 2, Liverpool 0. No agregado, gente, 4-0 PSG. Dos dois jogos, né? Agregado dos dois jogos. Então, PSG na semi da Champions League. Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. No primeiro jogo, Atlético de Madrid 2-0.
Atlético de Madrid, também na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, galera. Inglaterra 1, Espanha 0, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo Feminina. O Portsmouth venceu o Ipswich Town por 2-0, segunda divisão inglesa. Al-Qadsia 2 também para o Al-Shabaab, gente. Aqui também Campeonato Saudita. Vamos lá, gente. Cerro Porteño 1. 0 aqui pro time do... Vou dar uma checada, tá? Estudiantes 2, Cusco 1. Aqui, Copa Libertadores da América. Cerro Porteño 1, Júnior Barranquilla 0. Nacional do Uruguai 3. 1 aqui pro... Vamos dar uma olhadinha nesse jogo. Tolima 1, Nacional do Uruguai 3. Gente, Copa Libertadores. Vamos lá, gente, pela Copa Sul-Americana. São Paulo 2. O'Higgins do Chile 0. Deportivo Riestra 0. Grêmio 1. Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente, com mais resultados. O Clube Bolívar empatou com o Deportivo Laguaira por 1-1. O Boca Juniors venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-0. Copa Libertadores. Copa Sul-Americana. O Audax Italiano venceu o Vasco 2-1. Mais resultados aqui, galera. Ceará 4, Jacuipense da Bahia 1. Aqui, abertura de rodada Copa do Nordeste. Copa Sul-Americana. O Montevideo City Torque venceu o Palestino do Chile por 2-0. O Recolheta empatou com o Santos por 1-1. Aqui, Copa Sul-Americana. Liga dos Campeões da CONCACAF. Cruz Azul 1, Los Angeles FC também 1. Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina 2027. Colômbia 2, Chile 0. Bom, galera, tem mais 2 jogos para passar ainda os resultados, né? Da Libertadores, mas antes aqui, vou passar a provável escalação do Bayern de Munique, né? Para o jogo dessa quarta-feira contra o Real Madrid. Jogo da volta, quartas de final, Liga dos Campeões da Europa. A provável escalação, gente, é Neuer no gol, o Laimer na direita, o Stanisic na esquerda, o Upamecano e Jonathan Tah na defesa, o Kimmich, Pavlovic e o Gnabry no meio de campo, Olise por um lado, Luiz Dias por outro e Harry Kane centralizado. O Real Madrid, único desfalque mesmo, né, em relação ao primeiro jogo que o Real Madrid deve ter é o Tchouaméni, né, o volante francês, que foi suspenso, né? Não vai estar pronto para esse jogo aí. Jogo da volta contra o Bayern de Munique. Bom, gente, o que dá para falar desse jogo rapidamente? Bom, os amigos já sabem a minha opinião, já venho dando aqui. Ah, mas o Bayern de Munique venceu. Ah, mas tem vantagem. Ah, mas o Real Madrid não faz uma temporada assim, assim, assado. Ah, mas o Bayern de Munique está arrebentando em relação ao Real Madrid. Como é que estão falando? O Bayern de Munique é o bicho papão da Europa. Olha, amigos, eu torço pelo Bayern de Munique, eu já falei isso aqui há mais de 15 anos, tá? E os amigos não vão me ver com esse papinho aí de já ganhou, de é obrigação vencer, e que é muito melhor que o Real Madrid. Porque se eu falasse qualquer coisa dessa aqui, eu estaria agindo com fake news e com uma inverdade. Elenco por elenco é equilíbrio puro, totalmente equilibrado, tá? Ah, mas o Bayern de Munique venceu o primeiro jogo. Venceu, gente, com todos os méritos. Neuer fez belas defesas, o time foi assertivo, poderia ter feito mais gols, poderia ter sofrido empate. É verdade, um jogo de titãs. Então, o Bayern de Munique sobressaiu, venceu. Mas em nada tira a possibilidade do Real Madrid ir lá e derrubar o Bayern de Munique na Allianz Arena. Isso já aconteceu outras vezes, inclusive, tá? Na Liga dos Campeões. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Mas, Ítalo, você torcedor do Bayern de Munique que tá torcendo contra o próprio time? Não.
Eu vou torcer pelo Bayern de Munique sempre. E sim, tem possibilidades reais de passar pelo Real Madrid. Mas o jogo é duro. É aí que eu quero chegar. O jogo é um jogo complicado. É um jogo de fato de dois times que se equiparam, tá? Então assim, gente. Ah, mas o Real Madrid não tá tão bem na temporada. Esquece isso. É Champions League, tá? É outra competição que não tem nada a ver com o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, sei lá mais o que o Real Madrid disputou, tá? É uma competição Champions League. Aqui, pau a pau. Então, assim, é aí que eu quero chegar. Qualquer retrospecto que se faça vai ficar só para encher linguiça. Porque na prática, pra prática, não vale de nada, tá? Então, sim, o Bayern de Munique tem chances de vencer, mas o detalhe, as mesmas chances do Real Madrid, que também tem chance de vencer, tá? Então, assim, gente, é um jogo mais uma vez duro, mais uma vez um jogo de titãs, em que eu volto a repetir: torço que o Bayern de Munique pratique um bom futebol, jogue bola, seja assertivo, principalmente nas finalizações. Não fique perdendo gols, se criar, se tiver chances, que não fique perdendo. Porque caso perca, esquece, tranquilo, o Real Madrid vai punir, tá? Quem não faz, leva. Isso é um ditado antigo do futebol e que é praticamente uma regra, tá? Que não é regra, né? Mas quase isso no futebol. Então, assim, gente, jogo duro, jogo complicado. O Bayern de Munique tem condições de passar? Sim. Em passando, pega o PSG, verdade. Quem passar, né? De Real Madrid e Bayern de Munique e Real Madrid, pega o PSG na semi. Mas aí esquece. O que importa é o Real Madrid. Ao menos pro Bayern de Munique, o que importa é o Real Madrid. E é isso. Vamos pro jogo. Para mim, 50-50. Mesmo com a vitória lá, para mim, não tem favorito pro jogo da volta. E é tudo baseado nos elencos, no que estão jogando na Champions, tá? Eu não volto a repetir. Eu não estou me apegando a campeonato alemão, Copa da Alemanha, outras competições não. Ou espanhol, Copa do Rei, sei lá mais o que. Não. Champions League, o que fizeram até aqui, tá? Então é isso, galera. Vamos em frente. Bom, gente, fechando o vídeo. Coquimbo Unido 2, Universitário de Deportes 0, Liga Universitária de Quito, LDU, né? 2, Mirassol 0. Resultados aqui pela Copa Libertadores da América. Se não falei, Brasil 6, Zâmbia 1. Jogo amistoso da seleção feminina. Bom, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, gente. Fui!